Lá, pessoal do nono ano vão estar realizando a revisão do conteúdo para a prova, tá? Para a segunda avaliação. Dentro desse contexto, a gente está vendo o contexto sobre a República, tá? A proclamação da República, que acontece em 1889. Então, vai ser conhecido esse período de 1889 a 1930, Primeira República, República Velha ou República da Oligarquia, né? Os primeiros presidentes da República Velha vai ser Marechal Deodoro da Fonseca, né? E Floriano de Peixoto. Então, esses dois presidentes vai ser chamado República da Espada. Já a partir do segundo presidente, vai ser chamado República da Oligarquia, né? Ou também conhecido como política café com leite. Então, no total, vão ser 13 presidentes, tá? Do período de 1889 a 1930, nesse período da oligarquia. Então, tudo dentro desse período, houve um chamado movimento, né? Movimento ou revolta que aconteceu dentro da sociedade, tanto urbana, tá? Que seria na cidade, como rurais. Então, a primeira revolta que vai acontecer aí na zona urbana, né? São chamadas revoltas urbanas, né? Nas cidades, foi a revolta da vacina de 1904. Então, essa revolta seria pela sanitarização, né, de Rio de Janeiro, né, a capital do Brasil. Então, houve essa revolta da vacina, né, porque a população, aconteceu uma insatisfação, né, e uma violência, né, contra essa campanha, né, liderada por Oswaldo da Cruz. Então, houve aí essa manifestação, né, através contra essa campanha, né, então, principalmente contra a doença, né, a varíola e a febre amarela. Então, com isso, essa revolta ela teve um período reprimida, né, entre os militares, né? A gente vai perceber que houve aí também questão de pessoas ser presas. Então, assim, muitas pessoas também foram fuziladas e assim por diante, pessoal. Então, foi um temor, né, da população com a vacinação, né? E por isso que levou grandes revoltas, né? As pessoas se revoltarem durante esse período. Houve também outro período chamado a Revolta da Chibatada, em 1910. Então, essa revolta era castigo físico, tá? Entre os marinheiros. Dentro desse contexto, em 1910, foi o grande estupim, né? Quando aconteceu aí uma revolta com Marcelino Rodrigues Menezes, né? Que levou 250 chibatadas. Então, os marinheiros, muito insatisfeitos pela questão física, racismo, pela desigualdade social, né? Houve aí o líder revoltoso, João Cândido, que trouxe aí esse manifesto. Esse João Cândido é conhecido também como Almirante Negro. Dentro desse contexto aí, Hermes da Fonseca era o presidente da oligarquia, né? O presidente da República Velha ou República Primeira. Então, depois a gente vai perceber aí a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Copacabana é Rio de Janeiro. Então, são 300 militares, né, que acontece a manifestação, mas só 18, pessoal, que vão para as ruas através do movimento tenentista, né? Então, essa revolta aí, principalmente contra esse contexto, essa insatisfação dentro da sociedade. Então, os militares, eles vão tentar aí a parte dos militares, né, fechar o clube militar, tá? E houve uma reação aí, né, contra esses militares, né, dentro do contexto aí do Euclides Hermes da Fonseca, né, o filho do Marechal Hermes da Fonseca, né, então, que estava preso. Então, houve aí essa manifestação dos tenentistas, que foram 18, né, e acabaram que 16 foram mortos, e nesse contexto só 3 sobreviveram. Houve também a chamada Greve dos Operários, 1907, né? Essa greve dos operários foi a insatisfação dos trabalhadores, né, pelas más condições de trabalhos, né? Então, eles não haviam questão de
condições trabalhistas, né? Viviam em péssimas condições. Então houve esse movimento aí, principalmente esses trabalhadores aí de ferroviária, de construção civil e assim por diante. Então essa manifestação aí foi na busca de direitos trabalhistas. Então, pessoal, esses revoltas são a revolta chamada revolta urbanas, né? As revoltas da cidade. Agora eu vou entender um pouquinho como é que aconteceu as revoltas rurais, né? Que aconteceu também as revoltas dos campos no período da Primeira República. Então temos aí a Guerra dos Canudos, né? Foi liderado por Antônio Conselheiro, né? Então foi na Bahia, sertão da Bahia, de 1896 a 1897, né? Então contra o exército, né? Então a gente vai perceber aí que esses líderes, eles eram religiosos, conhecidos também como messiniânicos. Então, dentro desse contexto, né, essa disputa aí, dentro desse arraial de Canudo, a gente vai haver aí 4 expedições, né? Então, com isso vai acontecer prisioneiros, né, essa luta, e muitos vão ser queimados, né, vão queimar, vão destruir o arraial, e vai haver prisioneiros. Houve dentro desse contexto também a chamada Guerra dos Contestados, tá, pessoal? A Guerra do Contestado vai de 1902 a 1916. Então, é uma disputa, né, entre Santa Catarina, né, o território de Santa Catarina e Paraná, de 1902 a 1916. Então, esse foi liderado por José Maria, né, um religioso. Por quê, pessoal? Porque ali principalmente dentro dessas regiões, né, foi construído ferrovia chamado Madeira de Marmoré. Então houve aí essa construção, essa ligação, né, do Rio Grande do Sul ao São Paulo. Então por isso houve esse contexto dessa disputa, né, esse conflito entre essas regiões. E houve, né, dentro dessa guerra, né, mais de 10 mil pessoas mortas. A revolta de Juazeiro do Norte, né, ela foi liderada por Padre Cícero, tá? Então, dentro desse contexto aí, no Ceará, a gente, dentro desse período, o presidente era Marechal Hermes da Fonseca, né? Então, ele tinha uma medida, uma intervenção política chamada Política da Salvação, né? Porque ele queria, a fim desse contexto, né, dos coronéis, né, a gente vai perceber que as terras eram lideradas pelos coronéis, né, os coronéis que lideravam, tinham um grande poder, né, locais, né, dentro das regiões do Brasil. Então, o Padre Cícero foi um grande messiniânico liderado, né, no Juarez. Nós temos a chamada Revolta do Cangaço, pessoal, ou Movimento do Cangaço. Então, esse movimento, ela vai estar acontecendo aí, né, em Recife, tá? Então, dentro desse contexto, essa região foram conhecida, esse movimento, como os cangaceiros, né? E um grande, dentro desse contexto, os cangaceiros eram chamados de bandidos, né? E um principal aí chamado Vigulino Lampião, né? Foi um grande personagem desse movimento da chamada, né, movimento dos cangaços. E houve aí também fase, né, porque era disputa, né, da questão da manifestação, né, dos fundiários, né, da manifestação através dos cangaceiros. Então, por quê? Porque os latifundiários eram os proprietários de terras, né? Então, houve aí um interesse, né, dos cangaceiros, né, combater esses mercenários, né, esses milícias, dentro desse período. Então, ficou muito conhecido dentro desse contexto o chamado Lampião, né? Lampião teve um grande personagem e Maria Bonita, né? Então, isso vai acontecer aí nesse movimento do cangaço. Falou, pessoal?